Olá, bem-vindos ao Hammer Connection, um podcast que vai falar de aviação sem falar de aviação. Sejam todos bem-vindos e a gente espera que vocês aproveitem bastante. Antes de dar continuidade, já põe aí, marca o curtir, compartilhar e comentar. Nós queremos trazer para vocês histórias de dentro dos bastidores da aviação, queremos trazer para vocês histórias de fora dos bastidores da aviação, tirar dúvida, enfim, um bate-papo aqui com os amigos. Hoje nós temos 4 convidados. Eu sou o Hammer e seja bem-vindo ao Hammer Connection. Muito bem, aqui comigo hoje remotamente estão o Dr. Derek Machado, que vai se apresentar, que é lá do Mato Grosso do Sul. Também está conosco aqui o professor Cleverson Babetsky, que é lá do Rio Grande do Sul, 2 extremos do mapa do Brasil. Do meu lado aqui está a Maria Fernanda, que é convidada nossa, é funcionária da Orion, é arquiteta da Orion, né? Trabalha lá com a Orion. E aqui a minha querida esposa, a Aline, que é a nossa CEO lá da Orion também, veio contribuir com a gente. Então, antes de passar a palavra para vocês duas, vou pedir para que os nossos convidados remotos aí se apresentem, começando aí pelo Cleverson. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Hammer, obrigado a Orion também por essa oportunidade de participar com vocês e dividir um pouquinho do que a gente tem vivenciado nesse mundo fantástico que é a aviação. É isso aí, legal. O Derek, pode se apresentar. Olá, pessoal, eu sou o Derek, trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, sou superintendente logístico. A gente gerencia e coordena vários aeroportos aqui do estado, aeroportos públicos, e gostaria também de agradecer o convite. Eu acho que sempre é interessante a gente falar de aviação, descomplicar um pouco, né? Exatamente. Desde a infância, toda criança é fascinada por voar. Mas assim, muita gente acha que é complexo e tudo mais, e é interessante essa iniciativa de descomplicar um pouco a aviação. Na verdade, complexo né? A gente aqui dá um jeito de descomplexar, né, Derek? Aqui do meu lado também está a Maria Fernanda. Maria Fernanda, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo. Olá a todos, tudo bem? Eu sou Maria Fernanda, sou arquiteta, trabalho na Orion Aeroportos. Eu entrei nesse mundo bem novinha, tinha 17 aí para 18 anos. E o meu chefe sempre dizia que depois que cheira o querosene, a gente não desiste mais. Então eu tô até hoje nesse mundo e gosto muito. Estou muito feliz de estar aqui também. Seja bem-vinda sempre. Aline? Boa tarde a todos. Eu sou a Aline, esposa do Hammer. Eu quero te dizer que é uma honra estar aqui. Eu estarei sempre aqui te apoiando. Sempre que precisar, eu estarei aqui. E eu sou a CEO da Orion, que é uma empresa especialista em serviços aeronáuticos, hoje voltada mais para engenharia civil, né? Engenharia aeronáutica. E é um prazer estar com vocês. A aviação é um sonho meu de criança e o universo se encarregou, né? Me presenteou com um profissional, uma pessoa da aviação. Então vamos lá, vamos começar por você então. Como é que você entrou na aviação? De onde você veio e para onde? E como é que você está hoje aí nesses quantos? 17, 18 anos de aviação? 18 anos de aviação. O meu sonho de menina, na época, era ser aeromoça. Né? Hoje não é mais aeromoça. Sabiam que eu salvei ela, né? Porque ela queria ser comissária. Não, nada contra os comissários, obviamente, mas eu salvei porque eu precisava dela do meu lado. E eu fui trabalhar como assistente do superintendente no aeroporto de Maringá. Foi onde eu conheci o Hammer. E eu era apaixonada. Em todos os pousos e decolagens, eu estava lá, né? Observando tudo, olhando tudo. E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, um especialista da área, eu falei, o meu sonho é ser comissária, né? Então, em todos os pousos e decolagens, eu estava lá, observando tudo. E o Hammer foi prestar consultoria para o aeroporto. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o assunto. Eu falei, eu quero muito ser comissária. E aí o Hammer me deu alguns conselhos. Algumas opções.
ou casa comigo ou casa comigo. Ele me proibiu, ele não deixou eu ser comissária, porque ele tinha outros planos para a minha vida. Estamos juntos há 18 anos, temos 2 filhos lindos, mas a aviação é a nossa paixão, né, amor? Exatamente. Ela disse que eu sou pai de 4 e ela é mãe de 2, né? Eu tenho mais 2 e os dois pimpolhos com a Aline. Obrigado, você sabe que você é o alicerce da empresa e lá em casa. Obrigado por estar presente sempre. Maria Fernanda, você, o que te trouxe para a aviação? Como é que foi que começou a sua história? Bom, eu comecei fazendo estágio dentro da área de infraestrutura aeroportuária, mas eu fazia faculdade de arquitetura. Então eu imaginava que eu ia construir casinha, fazer quarto, fazer casas, né? Enfim. E graças a Deus alguém me tirou disso, porque hoje eu sei que eu não gosto disso, que eu gosto de estar lá no meio da... Outro dia teve um avião que passou assim na minha cabeça, foi o dia mais legal assim que eu já tive. Então, sempre trabalhei com isso durante a minha faculdade e percebi que eu gosto muito, que me deixa feliz, que quando você gosta do que você trabalha, você não trabalha, né? Exatamente. A minha rotina é o que muitas pessoas chamam de férias. Então, foi assim que eu comecei e assim pretendo ficar. Sou apaixonadíssima. Que bom. Cleverson, você está administrando o aeroporto de Caxias, recebeu uma missão aí... Creio que há pouco tempo, né? 7, 8 meses mais ou menos, que você está efetivamente aí à frente do aeroporto. Eu acho que de todos aqui é o que tem menos tempo aí de aviação, mas já numa função de administração do segundo ou terceiro aeroporto mais importante do estado do Rio Grande do Sul e na segunda maior cidade do estado. Então fala pra gente como é que você caiu aqui na Querosene. Bom, eu acumulo as funções numa secretaria municipal que tem o aeroporto como embaixo do seu guarda-chuva, que é a Secretaria do Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul, né? Aliás, um abraço para o secretário aí, pro Fiuza, para o prefeito, para o Willem Bring. Justamente. E o aeroporto faz parte dessa secretaria. E eu acumulo as funções de diretor-geral da secretaria e gestor do aeródromo. E enquanto eu estava até o ano passado somente na secretaria atuando, logo no segundo dia do início das chuvas, o prefeito me convidou para eu ficar full time lá no aeroporto, porque a demanda tinha aumentado bastante, nós não sabíamos exatamente a quantas chegariam as enchentes e tal, e precisaria alguém com poder de decisão que ficasse lá. Foi aí que eu recebi o convite para ir para o aeroporto. Mas olha que coisa interessante, que os nossos planos, eles são muito menores que os planos lá de cima, né? E quando eu era criança, morava numa cidade do interior, cidade chamada de Horizontina, terra da Gisele Bündchen. É possível até perceber pelos nossos traços, né? E eu tinha um vizinho da casa do meu pai, que ele era piloto de uma grande empresa da cidade. Então, todas as vezes que ele voava para Caxias, para Horizontina, que era a sede da empresa, ele avisava os pais deles, e os pais deles avisavam os vizinhos: olha, meu filho, aquele negócio do orgulho, né? Meu filho vai vir pilotando para a nossa cidade, ele vai passar aqui em cima da casa e não sei o quê. Então era aquele negócio de todo mundo ir para a rua para esperar a aeronave passar. Isso lá quando eu tinha 6, 7, 8 anos. Em 2013 eu comecei o meu PP ali no Aeroclube mesmo, né? Acabei não concluindo depois, em virtude do meu trabalho, que eu viajava bastante, mas eu fiz a parte teórica toda do PP ali no Aeroclube. Então já foi mais um contato que eu tive com a aviação. Mas ficou parado isso no tempo, e agora, o ano passado, eu acabei entrando de cabeça nesse mundo que, como disse a nossa colega aí, é uma vicia, né? Vicia, e a gente depois que você cheira o querosene, você não sai mais. Eu não sabia dessa história do PP, não sabia que você tinha começado a fazer o PP. Que bom saber. Você ainda tem surpresas para apresentar.
Doutor Derek Machado, e aí, conta pra gente. Bom, pessoal, minha história na aviação assim, também bem de infância, né? A gente, como eu disse na minha apresentação, a gente costuma ser... Eu sempre fui um menino muito curioso e aquilo que a gente não entende, a gente tende ao fascínio, né? Então, assim, me fascinava em imaginar uma coisa mais pesada que o ar conseguir voar. Então, eu sou de uma cidade do interior aqui do estado, né? Uma cidade bem pequena, de 10 mil habitantes. E assim, você via um avião passando, era um evento, né? Você escutava o barulho, todo mundo saía de casa para tentar achar onde está o avião no céu. E aquilo sempre me acompanhou na minha adolescência. E quando fui para escolher faculdade, eu escolhi a que tivesse mais perto da minha casa e que tivesse a ver com aviação. Na verdade, eu escolhi engenharia civil, mas simplesmente para estudar um pouco como que um avião consegue voar, né? O porquê que voa, são as leis da física. A faculdade me ajudou a entender um pouco isso. Mas, assim, eu não tinha planos nenhum de ir para a área da aviação, né? Minha intenção era terminar a faculdade e ir para o setor rodoviário. Já havia trabalhado em empresas de engenharia, né? Engenharia rodoviária, e a intenção era focar nessa parte de rodovias. Aí foi então onde o destino me apresentou o Hammer, né? Eu entrei no estado, no governo do estado aqui, e aí eu acabei caindo também de paraquedas no setor de aviação, que era um setor ainda que estava bem embrionário, não tinha assim obras significativas. O estado também é um estado assim jovem, tem essa infraestrutura aeronáutica tão desenvolvida, e foi onde em Dourados a gente foi fazer o Hammer fazer alguns serviços aqui dentro do estado, e a gente acabou se trombando nessa cidade de Dourados ali. E depois daquilo, assim, foi um presente. Por quê? Porque o Hammer é uma pessoa que conhece muito, então eu aproveitei esse conhecimento dele e acabei ganhando mais conhecimento. Acabei ganhando mais conhecimento e foi onde, assim, como já falaram, o bichinho da aviação me picou. E então eu me apaixonei, né? A minha intenção não era ficar no setor de aviação, mas depois que eu via os desafios que o setor apresenta, né, para quem gosta, para quem quer desenvolver a aviação na região, e os benefícios da aviação também em regiões mais afastadas. Exatamente. Que acontece bastante aqui no meu estado, né? É um estado que tem uma densidade demográfica bem grande. Então a aviação é algo que, assim, não é só um indutor de crescimento aqui na região, mas com certeza ela auxilia em vários campos aqui para a população do estado. A vida é cheia de desafios, né? A gente, quando busca conhecimento, a gente encontra desafios para depois conseguir angariar ou trazer as benesses, né? Os benefícios desse conhecimento. Eu acho que foi assim com todo mundo que está aqui com a gente hoje. É importante frisar que a aviação, como o Derek disse, é bastante complexa, e a gente brincou lá no início, a gente tenta descomplicar, né? E é importante quando a gente tem nos pontos chaves, nos locais chaves, pessoas que querem fazer a descomplicação. O Derek é um exemplo disso, o Cleberson também. O Cleberson pegou o aeroporto num momento muito ruim. A gente tem que lembrar que o estado do Rio Grande do Sul passou por uma calamidade gigantesca aí no ano passado. Vocês tinham lá 5 operações por dia, 7 operações por dia, 10 operações por dia, passou para 50, 90, né, Cleberson? De uma hora para outra, né? A nossa média era 13 operações dia, então, entre comercial e aviação geral. E no dia 6 de maio a gente chegou ao pico de 93. E que se registre, né, que foram 93 operações num aeroporto pequeno para esse número de operações, mas sem nenhum incidente. Então, Derek, aquilo que a gente fez lá em Dourados, de sinalizar, de ajudar, de coordenar, é o básico do básico para que a aviação possa andar. Mas a gente não está aqui para falar de problema e nem de catástrofe, nós estamos aqui para nos conhecermos um pouquinho mais. A Aline estava falando que queria ser comissária. Eu sempre engajei as funcionárias que a gente teve ao longo da vida para que seguissem o rumo que elas achassem necessário. Algumas, hoje eu tenho ex-funcionárias que são pilotos de A320 na Azul.
né? E assim como eu tenho ex-funcionários que estão trabalhando em navios lá, como crew de navios. Aí a Aline foi um caso sui generis, porque ela trabalhava no aeroporto, não é isso? Você Sim. trabalhava no aeroporto, assistente do superintendente, e aí a gente acabou dando certo, né? Eu acho que foi uma promessa, inclusive, que ela fez. O primeiro que entrar nessa sala ali, eu vou casar, e daí eu entrei. Foi né? amor à primeira vista, ele tinha segundas intenções. Por aí. Mas aí, o que eu queria dizer assim, a Aline já teve a experiência de ser representante de uma empresa aérea aqui em Maringá. Então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, rapidamente, pinceladas, o que era a rotina, né? Que o pessoal que está em casa acha que na aviação tudo é glamuroso, né? Só a gente sabe, né, Derek, né, Kleberson, que horas a gente acorda, que horas a gente vai dormir, quais são os desafios que a gente tem que explicar a mesma coisa várias vezes para as pessoas entenderem. Então, assim, explicar como é que era o glamour de ser a representante dessa empresa aérea aqui em Maringá. Foi em 2010, nós fomos representantes de uma companhia, e aí eu fiquei como gerente de base. E aí eu realizei esse meu sonho de infância, né? Não era comissária, mas eu estava muito pertinho da aeronave, então todo pouso era mágico, toda a decolagem. E ser a gerente de base, eu conheci tudo, 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 tudo. Então, pousava a aeronave, nós temos, assim, 30 minutos de solo, porque aqui em Maringá, a gente iniciava muito cedo, então se houvessem atrasos aqui na base, toda a malha teria o atraso, né, ao longo do dia. Então, é tudo muito corrido. A aeronave pousa, tem o descarregamento das malas, aí entra o pessoal da limpeza, né, faz aquela higienização total. Mas antes disso, que horas você saía de casa para trabalhar nesse glamour todo? Eu acordava às 3:30 da manhã e achava o máximo. Porque eu me preparava todo, o cabelo todo arrumado, aquele uniforme impecável. Aí o check-in, 1 hora antes tem que ser aberto o check-in, né, para receber os passageiros. Então, às 4 horas eu abria o check-in. Aí pousava a aeronave, ou um dia antes, né, tinha o pouso. Então, iniciava o check-in. E aí muitos não entendem por que perdem o voo, por que tem que ser 1 hora antes. É bem complicado, sabe? É tudo marcadinho no relógio, a gente tem tempo para tudo. Após o embarque de todos, né? O check-in, a entrada de todos, a gente tem que fazer balanceamento, o despacho do voo. Então, muitos ficavam no solo. Eu tenho histórias de ser xingada no saguão. Tem um pessoal uma família que quebrou o monitor porque eu neguei o embarque. Pessoas mal educadas, assim, a gente tinha a voz, né, a autoridade de cancelar o embarque. Então, é estressante o check-in. Eu gostava mais do pátio. Eu gostava muito. Pousava a aeronave, abandonava o check-in e ia curtir, sentia aquele cheiro de querosene maravilhoso. Era muito bom. Muito bom. Essa característica aí que você falou de as pessoas não entenderem, é exatamente isso que a gente vai tentar, ao longo dos programas que vão se seguir aqui no nosso podcast, tentar desmistificar e fazer, pelo menos as pessoas compreenderem o que acontece no back-office, né? O que acontece lá atrás para que eu não possa embarcar. Essa semana, não sei se vocês viram, teve um passageiro lá que entrou na frente. Invadiu o pátio. No pátio do aeroporto, acho que foi no Chile, não sei, porque ele perdeu o voo. O outro casal de brasileiros lá nos Estados Unidos foi bater boca com o pessoal do check-in também lá, porque queriam ou não queriam saída de emergência, eu não sei. Então, assim, tentar trazer um pouco dos bastidores desse mundo, né, para a gente poder entender um pouquinho como é que essas coisas funcionam. E você, Maria Fernanda, o que que te marcou aí na aviação nesses poucos anos que você está aí? 8 anos já? Também não é tão pouco assim, né? Pois é. Então, eu também tinha essa impressão de que era tudo muito glamuroso, até eu fazer minha primeira missão de campo. Nossa, assim, eu era mais novinha e eu queria assim, não, vou impressionar, eu vou sozinha, vai ser ótimo.
e fui para um aeroporto fazer um levantamento de campo que era lá no Nordeste. Ou seja, muito quente, muito sol. E eu pensei assim, eu vou bonita, né? Porque eu preciso impressionar. E aí eu fui com minhas roupinhas de manga curta, bem bonita, me arrumando. Primeira coisa, eu cheguei lá, o gestor veio perguntar quem que eu era. Falei, eu tô aqui pra fazer isso. E ele, tá, mas cadê seu chefe? Falei, não, é só eu. É só essa criança aqui mesmo que vai fazer. E ele falou, então tá, você começa amanhã? Sim, começa amanhã. E amanhã lá fui eu, com a minha blusinha de manguinha, meu óculos de sol bem pequenininho, bem bonita, né? Bonita eu tava, só que eu sou do Sul e o calor do Nordeste me pegou de jeito. Gente, o meu braço, assim, fez bolha, foi terrível. E o pior de tudo é que depois desse tinha outro aeroporto pra fazer a mesma coisa. E as roupas eram as mesmas. E as roupas eram as mesmas, porque eu não tinha levado roupa de manga longa. Que na minha cabeça eu pensei assim, eu tô indo pro Nordeste, vou levar uma blusa de manga longa pra quê, né? Nossa, acabou comigo. Hoje o pessoal da SBMG aqui, a administradora do aeroporto aqui de Maringá, lançou um Reels, eu acho que no Instagram, com umas plaquinhas assim, eu fiz o seu embarque, eu limpei o avião, eu empurrei o seu avião, eu carreguei a bagagem. As pessoas não têm noção do que precisa acontecer no aeroporto para que ele possa chegar uma hora antes, fazer o check-in, embarcar e ir embora. Né? Sim, esse trabalho que a Maria Fernanda foi fazer foi para garantir que a abrasividade da pista, né, trocando em miúdos, né, fosse suficiente para que as aeronaves pudessem ter a frenagem na pista. Então, assim, é um trabalho que se faz, é local e é visual, você tem que estar lá, olhar, se agachar. Então, às vezes as pessoas pensam, não, a aviação é tudo, é glamuroso, é legal, a gente gosta, eu tenho muito tempo de aviação, mas também tem as suas agruras. Mas a gente tira de letra, né? Não, foi super legal. Depois que ficaram com dó de mim e me levaram até um guarda-chuva, gente, no meio da pista. O pessoal lá foi muito querido, levaram um guarda-chuva pra eu me proteger do sol. Mas assim, olhando agora pra trás, foi super enriquecedor, né? Porque eu aprendi, além da experiência prática de fazer uma análise, que também preciso usar protetor solar. Isso aí. E aí, vocês aí têm alguma experiência? O Derek, quando a gente estava mexendo lá em Dourados, quando o Derek chegou para se apresentar lá como engenheiro do estado, eu me lembro que eu olhei para o rapaz que veio conversar comigo e disse, tá, chegou um especialista então. Né? Porque normalmente é assim, né? O cara chega, ele é especialista. Pronto, vamos ter um especialista na área. Mas ele foi de uma humildade tão grande que ele foi para o pátio fazer parecido com o que você foi fazer, só que ele foi ajudar a marcar o pátio. E marcar o pátio é na treninha, né? Sol lá tinha 4 para cada um, né, Derek? Conta aí essa história, essa experiência aí. Espécie de... isso aí foi uma coisa assim, eu acho que isso aí já foi um teste para ver se eu ia aguentar, entendeu? Continuar na aviação. Será? Porque, com certeza, porque assim, a gente fez um trabalho lá bem braçal mesmo, né? Essa questão da sinalização horizontal, da marcação no pátio, daquelas faixas, é um trabalho braçal. Talvez a máquina faça o serviço de pintar, mas ele precisa ser pré-marcado, né? E essa pré-marcação, ela foi totalmente braçal, no giz ali, trena, e o pavimento, ele é derivado de petróleo. Então, assim, você imagina que a sua cara ali a menos de 1 metro do pavimento, para desenhar, você quase faz uma obra de arte ali, né? Desenhando todas aquelas faixas e conferindo as distâncias. Eu lembro desse dia, não vou falar que não tenho saudade, mas eu lembro que foi bem traumático, porque eu cheguei em casa totalmente esgotado, assim, sabe? O sol no rosto, parecia que eu fiquei o dia inteiro tomando sol no rosto direto, assim. E realmente foi um negócio que me marcou, porque é uma coisa, e até vocês, a gente pode conversar com a colega que é arquiteta. Uma coisa é a gente projetar no computador, né? O computador aceita tudo, fica tudo bonitinho. Agora, outra coisa é você ir lá no campo lá e fazer aquilo que estava no computador virar realidade. Exatamente. E mais gratificante ainda é ver uma aeronave
usar aquele dispositivo que você acabou de fazer ali, e usar e dar tudo certo, as distâncias, não bater asa. Isso é gratificante quando você vê toda a máquina funcionando, assim. Não só o avião, mas todo o dispositivo que comporta a recepção daquela aeronave em funcionamento. Assim, a gente acumula essas experiências aí e vai aprendendo com elas. O Derek foi uma grata surpresa a chegada dele lá, porque a gente estava precisando de ajuda e ele se propôs a fazer e fez bem feito, saiu queimado, tostado, mas a coisa aconteceu. E o mais legal é você ver a aeronave entrar e estacionar em cima daquelas... Porque as pessoas não têm muita noção, né, de que aquilo tudo que está desenhado no pátio, tudo ali tem um propósito, cada cor tem um significado, cada área tem a sua importância ou a sua finalidade. Então as pessoas não têm noção de quão grande é a responsabilidade de você marcar uma entrada de uma aeronave para entrar outra do lado e você tem ponta de asa, então tem que respeitar distâncias. Isso aí é um trabalho, como você disse, no escritório é fácil, na hora de fazer lá. Eu me lembro até que a gente atrasou um pouquinho para chegar, o pessoal da marcação já estava marcando do jeito que eles achavam que ia fazer. E eu disse, não, para, a gente tem que começar tudo de novo. Foi daí que o Derek entrou lá, ajudado na época pelo meu filho, pelo Gustavo, que estava lá acompanhando os trabalhos, mas também sentiu o cheiro do querosene, mas não Mas gostou. é muito louco isso, né? Porque, como o Derek falou, a gente vê ele que cabe na tela do computador. Só que quando é você que tem que ir lá caminhar os 2,5 km debaixo de sol, a história é um pouco diferente. Mas é mágico demais ver o que você faz sendo colocado em prática e principalmente servindo ali como alicerce, né, para a própria infraestrutura do lugar que você está trabalhando. É muito legal. Isso aí. E você, Cleverson, o que você lembra de... Diga, Derek, desculpa. Não, como que é o nome da arquiteta? Maria Fernanda. Pode chamar de Mafer, Maria Fernanda. Tá, então tá, vamos voltar. E também pegando um gatilho aí, Maria Fernanda, que você estava dizendo, a gente quando vai na prática, a gente até projeta melhor, né? É verdade. Quando você consegue ver aquilo que você está vendo no computador na prática lá, quando você volta para o outro lado do computador, você consegue ver o negócio funcionando de maneira diferente. Sim, é outra visão, né? É outra visão, isso é muito legal também. É mesmo. Isso aí engrandece. E você, Cleverson, o que você tem para contar para a gente assim, de inusitado que já aconteceu com você na aviação, fora a calamidade lá que você teve que tirar no peito lá? Bom, como tu disse, né, Hammer, aqui a gente já chegou no aeroporto numa situação caótica, né? Complicado. A estrutura de servidores era um número de 7 para atender 13 operações. E do dia para a noite a gente teve que absorver a operação de Porto Alegre e algumas outras regiões do estado, porque todos os voos humanitários vinham para Caxias a partir do fechamento de Porto Alegre, né? Então, eu acho que o mais gritante e talvez a experiência mais marcante que eu vivi na aviação foi exatamente essa. O fato de você ter que administrar uma operação toda com poucos recursos humanos, com praticamente nenhum tempo de programação e planejamento, porque ninguém imaginava que o aeroporto de Porto Alegre ficaria tanto tempo fechado, tampouco a gente imaginava que choveria por tantos dias, né? E a gente teve que absorver com as pessoas que tinham, com os recursos que tinham, o fato de você ter que trabalhar praticamente do nascer do sol até 23 horas, né, meia-noite, né? com a mesma equipe, se alimentando embaixo de asa da aeronave, literalmente, né? Exatamente. Porque os almoços em muitos dias foram feitos embaixo na sombra de uma asa de aeronave, né? Porque era o tempo que a gente tinha, tamanho era o número de operações. Mas foi muito marcante, por quê? Porque naquele período, o que mais marcava era você receber uma aeronave que tinha uma carga de suplemento alimentar para o recém-nascido, eram medicamentos para diabéticos, eram alimentos para utilizar numa sonda para um paciente que estava em uma UTI. Então, o trabalho,
além de ser um trabalho, ele se tornou uma causa, porque você sabia que o teu cansaço não poderia ser considerado porque alguém estava esperando pelo alimento, ou pelo medicamento, ou por aquilo que estava chegando na aeronave. Então, assim, cansaço, ele não era considerado naquele momento. A gente precisava entregar, sobretudo com atenção, com cuidado, com zelo pelas normas, enfim, por cuidar da operação e manter essa segurança mesmo com esse número elevado de operação no aeroporto regional, né? Então isso foi isso que me marcou bastante, assim, essa necessidade de você entender a situação rapidamente e tomar decisões assertivas num curto espaço de tempo, com a margem de erro muito pequena. Não podia ter erro, entendeu? E aproveitando que você está no assunto aí, como é que está hoje o aeroporto de Caxias do Sul? Quais são as condições hoje de operação, condições técnicas? Como é que você vê o aeroporto em relação ao que ele era e o que ele é hoje? Bom, a gente já conseguiu evoluir muito, né? Tanto é que o aeroporto passou de classe 1 para classe 2, né? E, claro, a gente deve muito à orientação da equipe da Orion, porque desde o início foram bem presentes nesse processo todo de desenvolvimento do aeroporto de Caxias. Hoje nós estamos como classe 2, então nós temos todas essas adequações ainda para serem feitas, algumas nós já estamos caminhando nesse sentido, mas outras ainda temos muito a evoluir. Conseguimos aí a instalação do PAPI, que estamos aí na iminência da homologação. O PAPI, só para o pessoal entender, pessoal que não sabe, o PAPI é um equipamento que fica na lateral da pista, não é isso? Na lateral da pista, que dá uma indicação de rampa visual para o piloto para ele poder acertar o pouso na pista. É mais ou menos isso aí, né? Você tem um em cada cabeceira, é isso? Um em cada ponta da pista, isso, né? Um em cada cabeceira. E tivemos homologação de procedimentos que facilitam também a aproximação de aeronaves no aeroporto em dias que tenham visibilidade comprometida ou com meteorologia deficitária e tal. Tivemos agora a repavimentação da pista, a recuperação asfáltica da pista. Isso aí, né? Foi um case, né, Cleverson? Isso aí foi um case para vocês, aí para o aeroporto, para a administração municipal, porque... E para a construtora, inclusive, porque vocês fizeram aí uma coisa que eu nunca vi, eu pelo menos uns 40 e poucos anos de aviação, para não entregar totalmente a minha idade, eu nunca vi acontecer numa administração como a de vocês, a prefeitura administrando um aeródromo como esse aí. Foi tá sendo, né, porque isso é um legado que fica, né, mas a questão de nós conseguir manter as operações comerciais no período da tarde, isso facilitou muito para que essa obra de recuperação do asfalto fosse feita em menor tempo. Sim. Se a gente não tivesse dado essa carga horária maior para a empresa que fez a obra e que está fazendo a obra, provavelmente a gente demoraria muitos meses, né, para terminar. E a gente acredita que agora no mês de março a gente conclua toda essa obra, né? E para as pessoas entenderem, vocês retiraram o pavimento antigo, né? Vocês rasparam o pavimento, acho que 5, 7 centímetros de profundidade. Isso. E aplicou um pavimento novo em cima e no outro dia já estava voando de novo, é isso? Isso aí. O nosso NOTAM, que é a interdição do aeroporto, é das 19 horas do dia até as 11 horas do dia seguinte, 11 horas da manhã. Né? Então, nesse período, a empresa entra, fez a fresagem, a primeira camada do asfalto, retirou 5 centímetros em média, teve regiões que chegou a 15, porque tinham fissuras embaixo desse pavimento, teve que ser recuperado, ser retirado mais, mas, enfim, foi retirada essa camada superior e reposta, né, um pavimento novo sobre essa camada. E isso tudo era feito em pequenas extensões durante a noite, porque, como tu disse, no dia seguinte tinha que estar tudo funcionando, com sinalização feita, com o tempo de secagem e de cura desse pavimento também adequado para receber enfim, as operações, sejam comerciais ou da aviação geral.
E para chegar nesse nível aí, teve que ter bastante negociação. A Aline acompanhou os bastidores, acho que a Maria Fernanda também, bastante negociação, não só com o pessoal da construtora, que é a Traçado, um abraço para os amigos lá da Traçado, mas também com a autoridade aeronáutica, né? Nós tivemos que gerar documentos, fizemos reuniões com a ABAR, com as companhias aéreas, com a ANAC, com o Comando Aeronáutico, através lá do CGNA, para que a gente pudesse ter tudo isso aí organizado e vocês pudessem executar a obra. E foi um sucesso, né, Cleverson? Deu trabalho, mas está aí, né? Para essa interdição no aeroporto, para a recuperação asfáltica do aeroporto, em Caxias, a gente emitiu nota, fechou interditando o aeroporto às 19 horas do dia até às 11 horas do dia seguinte, para que a empresa que foi contratada pelo município para fazer a recuperação asfáltica pudesse ter um período de horas maior para, enfim, aproveitar melhor o tempo, a equipe que entra na pista e tal, e também para que o trecho que fosse feito em cada noite fosse maior, de maior extensão, porque todo o trecho que era feito durante a noite, ele precisava ser pronto, sinalizado e liberado para a operação no dia seguinte. Então tinha todo um cuidado com a segurança, de depois que a equipe saía da pista, fazer uma inspeção detalhada, bem criteriosa, para que não houvesse nenhum elemento que pudesse comprometer a segurança, né? Então, foi um trabalho, está sendo um trabalho grande, de muito planejamento, e foi aí que eu acredito que a Orion conseguiu também assessorar muito bem nós aqui da gestão, porque esse planejamento foi feito antes, né? Foi antes. Acabou resultando num case, né, para todo mundo aí, né? Exatamente. Então agora a gente já está em fase final, acredito que 90% da obra esteja pronta, nos próximos dias a gente vai concluir, e vai ser de grande resultado para nós aqui. Os pilotos, comandantes já estão reportando de que o pavimento ficou muito bom, que a qualidade asfáltica foi muito boa. Então, a gente está bem feliz com esse resultado e temos muitas melhorias a serem feitas ainda. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho. O Dr. Derek precisa se ausentar aí, Derek. Queria então que você desse uma palavra final aí para o pessoal que está nos acompanhando, e já aproveitando para te agradecer pela presença aí e colocar à disposição aqui, quando você quiser estar presente de novo, só se apresentar, que a gente vai ter o maior prazer em te receber aqui. Beleza, Hammer. Assim, acho que deixar o meu agradecimento aqui, né, do convite, fazer um convite para mim, para as pessoas que estão assistindo aí, para que chame mais pessoas para assistir, porque a aviação realmente é algo que ela se apresenta nos momentos que a humanidade mais precisa, né? A gente tem costume de ver a aviação apenas como transporte de pessoas para lugares turísticos, ou turístico de negócio, que eles chamam, né? Uhum. Mas a questão é que, como o Cleverson pode dizer aí, em calamidades, em momentos que a humanidade precisa, a aviação ela tá lá para ajudar, né? Como aqui no meu estado, aqui no Mato Grosso do Sul, os incêndios do Pantanal, os aviões que sejam para combater incêndio, ou sejam para levar mantimentos aos combatentes que estão lá em solo, é de extrema valia, né? Então, assim, a aviação ela deixou de ser para poucas pessoas, e a aviação hoje tem uma representatividade muito grande. E as pessoas que estão de fora da aviação, é interessante ter esse conhecimento que não é só o avião voar, né? Tem que ter toda uma infraestrutura para receber esse avião lá, para receber os passageiros. E assim, isso, agradecer ao convite, o Hammer, ao pessoal da Orion aí, e chamar o pessoal, convidar o pessoal a participar, porque realmente a aviação é algo fascinante. Muito bem, muito obrigado, parabéns pelo trabalho executado aí, vai lá que você tem coisas para fazer, a gente agradece novamente a tua presença, foi um prazer, meu irmão. Um abraço para vocês. Cleverson, acho que você também precisa se despedir, é isso? Exatamente, mas eu agradeço muito o convite, você sabe, Hammer, do meu respeito, consideração, carinho que eu tenho por ti, por todo o apoio, por toda a orientação, por toda a assessoria, e eu te respeito muito e eu não poderia faltar esse convite, até porque para mim é muito honroso.
E então eu só agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigado para você também. Parabéns pelo trabalho executado aí. Precisar da gente, estamos aqui sempre. E eu tenho certeza que o Hugo Cantergiani, né, o aeroporto de Caxias, vai ser evidenciado aí pela história afora, por tudo que já fez e ainda vai fazer pela aviação no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Obrigado. Seja bem-vindo sempre, meu irmão. Obrigadão. Um abraço para todos então, vocês. Então, meninas, ficamos nós aqui. Ficamos. E aí a Maria Fernanda agora há pouco estava falando, sabe, eu tenho um monte de história engraçada para contar da aviação. Então vamos lá, conta uma pra gente aí. Quando eu comecei, o início é sempre mais difícil, né, pra quem é de fora, assim. E aí o pessoal parecia que falava outra língua, né? E aí eu descobri que são os jargões, né, aeronáuticos, descobri algumas coisas. E eu tô até hoje aprendendo. Aí quando eu comecei, o pessoal falava assim, a cabeceira tal. Eu, gente... Cabeceira? Que cabeceira? Ah, é a ponta da pista. Ah, então por que não fala ponta da pista? Fala cabeceira. Não, beleza, tá bom. Ok. Aí disso, várias outras coisas que a gente, como civil normal, nunca imagina que tem esses nomes, né? E aí, esses dias, tava falando sobre trabalho com o pessoal da empresa e um abençoado manda assim, lá no threshold. Eu... Aonde? O que é threshold? Aí eu fui pesquisar no Google, né, pra não parecer que eu que não sabia. Sabe o que era? O que é? Cabeceira. Cabeceira. É por isso que às vezes a gente escreve assim, THR07, pois cabeceira 07. Aí depois eu aprendi, threshold. porque eu não sabia. Primeiro era CAB 07, mas não sabia. E eu já passei vários micos, assim, por causa de não saber as coisas, né? Quando eu fui viajar sozinha, principalmente, o pessoal falava, eu fingia que eu entendia tudo. Eu chegava lá e pesquisava no Google o que era. Mas foi engraçado. Teve uma outra viagem que me marcou bastante. Não é porque foi tão engraçado assim, mas foi marcante. Foi a minha primeira viagem que eu fiz, assim, quando eu comecei a trabalhar nessa área. Que foi um aeroporto aqui no Paraná. E nesse aeroporto tinha aeroclube. E aí eu fui lá, vi o aeroclube, vi as pessoas, vi o pessoal fazendo curso de piloto e tal. E uma coisa muito que me marcou, assim, que eu vi que a maioria eram homens, né? Tinham poucas mulheres, assim. E aí chegou uma hora que eu precisei ir ao banheiro, e o banheiro das mulheres tava limpíssimo, só que tava empoeiradíssimo, ninguém usava o banheiro das mulheres. E eu falei, não, tudo bem, né? Pelo menos tá limpinho, só tem um pouquinho de poeira. Daí eu fui, ai que vergonha de falar isso, gente, usei o banheiro, e daí depois não tinha água dentro. Porque tava muito tempo parado. Ai, que vergonha. Então, com isso nós precisamos aumentar o número de mulheres na aviação. Sim, com certeza. Se bem que você sabe que já cresceu bastante, né? Com certeza. Na época em que eu comecei, a aviação feminina praticamente não existia. Eram só comissárias, uma ou outra gerente de uma companhia aérea ali. Mas hoje nós já temos, como eu disse, tem ex-funcionárias minhas que são comissárias chefes e tal, são treinadoras, né? E tem algumas que já estão comandando aeronaves aí de grande porte, inclusive administrando empresas, como é o caso da minha querida amada Aline aqui. Mas eu ouvi dizer que a Aline chegou de avião pro casamento dela. Então, conta essa história aí pra gente. Sério? Foi mesmo, gente. Nós fomos visitar um cliente que tem um aeroporto na fazenda. E quando eu conheci esse espaço, quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e falei assim, nós vamos casar aqui. Né? O Hammer da aviação, e eu preciso causar, né? E assim foi. Nós casamos em 2011. Foi um dia muito gelado, o dia dos namorados. Frio. Era 10h30 da manhã. E eu decolei do aeroporto de Maringá. Não sei a aeronave. Um abraço pro Gilberto. Foi de noiva no avião. De noiva. Era um monomotor. Uma aeronave tchutchuca, e o meu vestido era tão grande, só coube eu e o piloto. Comandante Gilberto, um abraço pro Gilberto. E ventava muito, 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 muito. Quando eu avistei a cerimônia lá de cima, do nada, o piloto deu um rasante para que todos pudessem ver a noiva no avião. Passou dando tchauzinho assim, sabe? E eu toda linda, dando tchauzinho. Quando pousou a aeronave,
eu estava tão mal, eu estava branca, eu estava passando muito mal. E o Hammer estava lá, lindo, me esperando. Lindo, maravilhoso. E todo mundo comenta do nosso casamento. Um abraço para o Sendesk, represa Sendesk aqui em Maringá. O Sendesk é um amigo de longa data. Aquele aeroporto a gente ajudou a fazer o que tem lá hoje, né? Claro que foi ele que fez, mas a gente ajudou a fazer. Então, assim, é um case nosso lá do nosso passado bem remoto. Mas ela realmente decolou de Maringá, e aí o Gilbertão deu uma puxada em cima do aeroporto lá, que ela... E aí me remete à arremetida, né? A Juliana, nossa amiga lá em Atlanta, a gente conversando, falando que ia fazer o podcast acontecer, disse, olha, fala sobre coisas que a gente quer saber, por que arremete o avião, né? Por que isso, por que aquilo. Então, uma arremetida, você já passou por uma arremetida de uma aeronave? Eu nunca passei por uma. Eu sei que ali, quando o piloto julga que a visibilidade está ruim ou que não está seguro o suficiente, é o que eu sei, né? Ele escolhe arremeter, tentar fazer um novo pouso ou para um outro aeroporto, se a visibilidade estiver muito ruim. Isso aí. Mas nunca passei por uma. E você já passou por uma arremetida, não? Eu já passei. E todos a bordo achou um absurdo. Né? Um absurdo. Meu Deus, que perigo, a aeronave Vai cair, arremeteu, vai cair, o que vai acontecer? E eu, como sou casada com um especialista, já sabia de tudo. Que é um procedimento de segurança. É um procedimento de segurança. Na verdade, assim, a tripulação vem com a aeronave pronta para a arremetida. Se der tudo certo, pousa, né? Então, quando você estiver a bordo aí de uma aeronave, seja comercial, executiva, e o comandante arremeter, foi porque alguma coisa não estava certa, né? Alguma coisa errada não estava certa. Então ele fez um procedimento de segurança. Ele vai fazer o que a gente chama de aproximação perdida, né? Ele arremete, a aeronave ela vem toda suja para pouso, né? Flap, trem e tudo mais, a velocidade reduzida e tal, nariz para cima. A aeronave, na verdade, é uma queda controlada. Então, quando ele vê que não, ou visibilidade, ou o vento mudou, entrou um vento de cauda, ou outra aeronave na pista, ou qualquer coisa que ele não tenha condições de completar o pouso em segurança, ele vai arremeter. Existe um procedimento publicado para isso, não é de qualquer jeito, né? Ele tem um perfil de arremetida que ele tem que cumprir, e aí vai começar o procedimento de novo e vai vir para pouso. Então, o procedimento de arremetida é um procedimento de segurança, né? E eu sempre brinco, né? A Aline acho que lembrou disso esses dias numa reunião, né? Mas deixa eu falar uma coisa antes. Eu ouço muito pessoas reclamarem que o pouso foi muito ruim. Ou foi muito brusco, ou chacoalhou muito. E aí eu aprendi com o Hammer que um bom pouso é quando o passageiro sai andando da aeronave. E um excelente pouso é quando a aeronave consegue decolar logo em seguida. Exatamente. Sim, é mesmo. Né? Tem essa história da arremetida, vocês conhecem a arremetida mais famosa da história da aviação, né? De Tenerife. Não é em Tenerife. É um acidente que nunca aconteceu. Você já ouviu falar? Acho que sim. Sim. Aline, conhece? Não. Senão eu vou contar. Pode contar. É assim... Se eu não me lembro, o pessoal também. Então. Quer saber? Era um aeroporto que tinha 2 pistas e uma táxi, todas paralelas, né? E aí tinha três aeronaves ali na táxi em posição de espera para decolar e uma aeronave pousando, fazendo a aproximação. E na aproximação, o piloto, a visibilidade não estava muito boa, mas estava o suficiente para ele ser autorizado a pousar naquele aeródromo. E aí o piloto falou com a torre, perguntou, torre, é a L ou a R, né? A direita ou a esquerda? E qual pista que é? A torre indicou, essa daqui, é a da direita. E aí o cara vindo, né? Descendo. Tem certeza? Porque tem umas luzes ali na pista da direita. Não, é na direita mesmo, pode vir. Eram as 3 aeronaves ali paradas em posição de espera. E aí ele veio, quando ele viu que eram 3 aeronaves, ele arremeteu. Foi a arremetida mais famosa, assim, da história. Ele estava aproximando Estava aproximando na táxi. Para a taxiway. Ia pegar as 3 aeronaves. O Harrison Ford, acho que fez um pouso numa taxiway nos Estados Unidos. Aí não faz muito tempo que ele veio para pouso também. E pousou na taxiway. Esses dias um outro cara estava iniciando a decolagem também lá nos Estados Unidos da taxiway. Quer dizer, isso acontece... A aviação, assim, é feita de seres humanos, né? As pessoas, todo mundo erra. Só que na aviação, às vezes, o erro é fatal, né? Então,
Mas o procedimento de arremetida, que é o nosso mote aqui, ele é um procedimento de segurança. Então a gente tem que reconhecer e aplaudir o comandante quando ele arremete, porque ele não foi arrogante e tentou pousar aquilo lá de qualquer jeito. De pensar assim, não, eu sou não, bom, eu consigo. Porque assim, pro aviador, às vezes, vou arremeter, o pessoal vai tirar sarro, é melhor você tirar sarro vivo do que morto, né? Com certeza. Então é por aí. Mais alguma história de aviação que vocês queiram trazer pra gente aí? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Por que as pessoas fazem fila para embarcar? Pois é, até para sair do avião, né? Pois é verdade. A aeronave parou... Duvido se responder essa. Não, eu não sei, eu acho que é do ser humano isso aí. A aeronave parou, todo mundo levanta. Eu sempre digo, a aeronave é a jato, mas o desembarque não. É mesmo. Né? Então, assim, parou a aeronave, todo mundo levanta, e não posso mentir, não posso ser hipócrita. Eu já procuro voar lá na frente, na Charlie, para eu ser o primeiro a sair do avião. Ele é o primeiro a levantar. Não, eu sou quando a comissária autoriza. Eu só solto o cinto primeiro. Quando a luz apaga e quando a comissária autoriza. Fileiras de 1 a 5. Antes deles deixarem. Exatamente. Então, assim, e fila também para embarcar. Né? Então, o pessoal faz fila para embarcar. Tem lá, hoje em dia já está tudo. Antigamente era fila mesmo. Hoje está todo mundo mais ou menos separado, né? Que é aquele negócio dos grupos, Platinum, né? Master, Hyper, Card, não sei o quê, né? E aí você tem, cada grupo tem o seu embarque. Mas também não posso ser hipócrita, porque eu sou um dos primeiros a ficar ali na fila, porque eu quero embarcar logo, porque eu vou botar a minha bagagem no BIM e daí quem veio depois que se vire. Tá certo. E por que a maioria dos aeroportos fica em lugares assim remotos, que não tem nada em volta? Então, essa pergunta é interessante. Primeiro que, assim, se a gente chegar lá no deserto do Saara hoje e botar deserto do Saara é redundante, né? Mas chegar lá no Saara e botar uma plaquinha lá, aqui, amanhã, aeroporto. No dia seguinte tem um quero-quero. No outro dia já vai ter alguém morando lá em volta. Ele é distante porque existe uma série de restrições de gabarito. Você tem que lembrar que a aeronave vem voando, né? O que é gabarito? Então, as áreas de proteção. Então, a aeronave vem voando. Então ele tem todo um perfil de descida, né? O avião não é helicóptero que para e pousa na vertical, se quiser, né? Então ele precisa... Como é que o que faz o avião voar? Dinheiro, né? Sem dinheiro não voa, para começar. Mas o que faz o avião voar é a diferença de pressão entre a pressão embaixo da asa e a pressão em cima da asa, que vai permitir que ele tenha sustentação, daí tem arrasto, enfim, empuxa e arrasto, mas não é o caso. Então ele vem num perfil de descida X. Esse perfil de descida ele tem que estar desobstruído, né? Você vem para pouso, não pode ter prédio, antena, casa. Se eu precisar fazer um procedimento de arremetida, por exemplo, eu preciso saber que eu vou arremeter e quando eu subir aqui eu não vou ter nada na minha frente que impeça, que eu vá bater e tal, inclusive para a esquerda e para a direita. Então a gente posiciona o aeroporto o mais longe possível da cidade, para que esses gabaritos de proteção possam efetivamente proteger o aeroporto. Mas aí, em alguns casos, infelizmente, as prefeituras ou os estados nem sempre observam a legislação e permitem que a cidade venha crescendo para cima do aeroporto, e acaba acontecendo o que aconteceu, por exemplo, em Caxias do Sul, que a cidade praticamente abraçou o aeroporto. Mas ainda assim opera com segurança e tudo mais, com algumas restrições. Então é por isso que o aeroporto fica mais longe. E você falou aqui agora de aeródromo, né? Qual é a diferença entre um aeródromo e um aeroporto, por exemplo? Todos os aeroportos são aeródromos, mas aeródromos públicos são chamados de aeroportos. O aeródromo, na verdade, assim, o aeroporto ele precisa ter uma estrutura para atender o passageiro. Normalmente um aeródromo público, aí ele passa a ser aeroporto. E para a gente finalizar, como que você entrou na aviação? Eu sabia que Ele não contou, mas já vai né? finalizar, não sei. Então, assim, deixa o microfone aqui. Eu comecei com 12 para 13 anos, eu já tinha um envolvimento com um avião aqui em Maringá, porque onde eu morava tinha um piloto que quando vinha para cá eu vinha junto, meu pai ou minha mãe vinham juntos e a gente ia lá para o aeroporto, então eu tinha essa relação. Mas a partir dos 15, 16 anos eu comecei efetivamente a me envolver diretamente no voo. Então desde os 14 anos eu estou envolvido com essa operação aérea desde sempre praticamente. Eu tenho 11 anos de Força Aérea,
né? Quase 11 anos, 10 anos e alguns dias. Eu sou especialista em controle de tráfego aéreo, né? Eu fui operador radar por muito tempo no Centro de Controle em Curitiba, depois fui checador radar, fui supervisor, eu acho que eu não cheguei a assumir, mas estava fazendo o curso para supervisão. E em 2000, mas acho que foi em 2000, eu vim para Ponta Grossa atender um voo de uma empresa chamada Omni Aviation, que é uma subsidiária da Omni Incorporated, que trabalha com chemicals, com produtos químicos, é uma concorrente da BASF. Uma empresa que tem mais de 200 anos de vida, está em 200 países, se não me engano. E aí o caso foi assim, que eu estava lá para atender o avião, ou seja, receber a tripulação e a aeronave Você teve em Ponta Grossa, acho que o Aeroclube que você falou mais cedo é o de Ponta Grossa. Para receber essa aeronave lá, e a empresa que tinha me contratado lá no Rio de Janeiro me ligou dizendo, olha, esquece, não vai acontecer, o piloto não quer ir porque o tempo estava ruim, o aeroporto não operava em condições adversas, né, só em condições visuais. O piloto não quer ir para aí, então não vai dar para ele pousar. Eu disse, não, mas eu voo aqui bastante. Eu sei, deixa eu falar com ele que eu vou dar um jeito de trazer ele no chão. Ah, não, esse cara ele é muito difícil de lidar, ele não vai querer te ouvir e tal. Mas deixa eu tentar falar com o cara. Aí na época a Lourdes ligou para ele e disse, ó, tá aqui o telefone dele, ele está no hotel em Curitiba, os passageiros já estão em Ponta Grossa. Liga lá, boa sorte. Aí liguei para ele me atendeu, conversamos, falei, olha, você vai decolar, vai fazer assim, 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 vai vir até tal altitude, depois você vai fazer uma curva à esquerda, enfim, dei todas a direção para ele fazer o pouso. E não é que ele veio mesmo? E aí ele veio, fez tudo o que eu tinha falado para ele fazer e pousou. Tava só ele e o copiloto no avião, a aeronave era um Falcon 50. Comandante Daniel Willie Pennington, ou Dan Pennington, né? O comandante Pennington. Aí ele abriu a porta do avião, aí ele desceu, eu fui cumprimentar, ele fez assim, não, só um pouquinho. Aí deu 2 passos para trás e fez assim. Pô, para mim aquilo foi muito legal, porque, né, um piloto americano, uma aeronave grande, um Hélice, ninguém ali, só um handler. E aí ali nasceu uma amizade. Aí eu fiquei com eles 20 anos, quase 22 anos, atendendo a Omni, voando com a Omni. Então eu voei Falcon, voei Gulfstream, voei Citation, voei de tudo com esse pessoal. Mas lá em 95, eu e um outro amigo montamos uma empresa de handling. E a gente foi atender daí a aviação comercial e a aviação executiva. Então a gente fazia tráfego aéreo internacional para aviação executiva e atendia aviação comercial. E aí, tô aqui. Desses 40 e poucos anos de aviação aí, nós estamos... brabo mesmo. Não, assim... Ele é o melhor. É você... Não é. É você gostar do que faz, né? A gente... E agora sim, gente, a gente está... Qual é a intenção, né? Como eu falei no início da nossa conversa. É trazer informações relevantes para vocês de forma mais... aberta, mais neutra, né? Sem ficar aqui no tecniquez, nem ficar falando em PBZPA, porque a cônica externa, porque a cônica, né? É trazer de forma que seja mais inteligível e a gente consiga mostrar para as pessoas que existem pessoas atrás das operações. Eu acho que esse é um nicho que ainda não foi muito explorado, né? Quero ver se a gente traz nesse podcast aqui o pessoal da Gol, da Latam, da Azul, se for possível, autoridades aeronáuticas, né? O pessoal da ANAC, do DCEA, mas principalmente trazer gente que goste, que é entusiasta da aviação e que queira aprender um pouquinho com a gente aqui, com um pouquinho que a gente pode contribuir. É verdade. Né? Quando eu falo que trabalho com aviação, eu ouço duas perguntas. Normal. O seu marido é piloto? Eu falo, não. Você vende passagem? Não. Então, é muito além, né? Só voar. É muito além. A aviação é um ramo gigantesco. São coisas que a gente nem imagina, né? Que tem que acontecer para um avião poder voar fora da caixinha. Muita gente envolvida, né? Quando o avião alterna, por exemplo, por que pousou um e não pousou o outro? Ontem mesmo eu estava lá em Santa Catarina, no aeroporto de Jaguaruna, com a Márcia. Um abraço para a Márcia Santos, lá, superintendente do aeroporto. E aí a gente estava contando essas histórias, né? De que passageiro que
desembarca, aí passa do ponto de retorno lá do desembarque, daí quer voltar porque esqueceu alguma coisa no avião e não pode, mas isso não pode não é porque a gente não quer, porque tem todo um procedimento para isso. Um outro que processou a companhia aérea e o aeroporto porque o avião não pousou e depois o outro pousou. Né? Então, assim, esse tipo de informação é que a gente quer vir trazendo devagarinho para o nosso público aí, para que a gente possa desmistificar um pouco a aviação e que as pessoas possam entender que tudo existe, tudo tem uma razão de ser. Por que o piloto não pousou? Né? É muito melhor você abandonar um pouso e ir para a alternativa do que forçar um pouso e acabar, né, tendo ali uma tragédia. Então, às vezes as pessoas não entendem. E daí por que o outro pousou? Porque quando esse aqui tentou, não conseguiu, o combustível dele já estava no limite, ele tinha que voltar para algum lugar, senão ele ia parar no meio do caminho. E o outro conseguiu pousar porque a nuvem abriu, enfim, porque a aeronave era menor, a restrição era menor. Então tem esse estudo aí, a gente quer trazer aqui no nosso podcast. E é muito comum, né? As pessoas vão embarcar bem cedinho, aí chegam, o voo está cancelado. Mas eles se esquecem que um dia anterior estava chovendo, o aeroporto fechou, a aeronave não pousou. Ninguém sabe disso. Que o pessoal, eles estão ali, eles querem embarcar. Parece que não vê quem está trabalhando ali, né? Só vê o avião, a máquina, não sabe que tem alguém ali pilotando ele, uma série de acontecimentos externos que influenciam também em toda a logística, é bem complicado. As pessoas pensam bastante no problema delas, não está errado, você tem que pensar no teu problema, mas assim, existe uma razão, você imagina, quanto custa para uma companhia aérea cancelar um voo? No Brasil, principalmente. Ninguém quer cancelar, né? Não, e outra, se você tiver passageiro ou não tiver passageiro, o avião tem que ir do mesmo jeito. Então, às vezes, você entra no avião, nossa, tá vazio, que legal. Qualquer negócio, você diz, não, eu não vou fazer esse voo porque eu tenho só 10 passageiros, eu estou com um avião para 180, mas a companhia aérea tem que fazer o voo. Então, quando você vai da procedência para o destino, você chega no destino, você não consegue pousar, você tem lá, dependendo do tipo de voo, você tem meia hora de combustível para ficar girando, e aí você tem que voltar. E não é o piloto que decide se ele vai voltar ou não. Ele decide se ele vai pousar ou não. Mas para onde ele vai, não é mais ele que decide, é o CCO lá, o pessoal de operações. Não, operações da empresa. Tá. E aí a empresa diz, não, você volta para a origem, ou você vai para a alternativa. Às vezes a alternativa também está ruim. Então, assim, é melhor... Agora, o custo disso, né? Eu decolei, voei 1 hora, mais meia hora com um passageiro a bordo, eu tenho que voltar para onde eu decolei e trazer esse pessoal de novo. Eu vou ter que levar esse passageiro de volta. Então, não é porque a empresa cancela porque é mais legal. A empresa cancela porque não deu para fazer. Sim, né? é por segurança, né? A segurança na aviação é sempre... Quantas vezes você sai no plano. trânsito e fura o pneu? Você queria que o pneu furasse, o teu compromisso falhou porque o pneu furou. Às vezes a aeronave dá manutenção, e é melhor que dê manutenção no solo. Com certeza. Porque não tem como arrumar em voo, né? Tem até alguns memes aí do pessoal dando partida do avião em voo, mas, como diz, né, não existe acostamento lá em cima, você tem que pousar para arrumar. Então é isso que a gente quer com o tempo trazer para vocês aí, compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente tem. Quero agradecer vocês duas, você especialmente, me perdoe, Maria Fernanda, mas a Aline tem se superado aí no envolvimento que ela está tendo com a gente, com a Orion, com a nossa nova cara, né? Cumprimentar a nossa equipe de marketing que começou a trabalhar com a gente aí há pouco tempo e já está fazendo miséria. Daqui a pouco já começam a querer aumentar o valor do contrato também. Né? Mas assim, a gente está numa fase que a gente quer botar a cara da empresa numa situação diferente e oferecer também, através desse canal aqui, oferecer um pouco de conhecimento aí de forma mais, como eu falei, mais aberta, mais leiga, para que quem está nos assistindo possa ter uma noção de que a aviação é legal, muito legal, mas tem regra, por que isso acontece e por que aquilo não acontece. Sim. Então, agradeço você também pela presença. Claro, sim. Foi um prazer ter você a bordo. Não, eu só quero agradecer mesmo. Eu tenho muita história engraçada, mas eu sou muito grata por poder viver isso, né? Eu sou muito grata por poder viver isso. É o sonho de muitas pessoas e ele se tornou o meu enquanto eu já estava vivendo ele. Então, para mim é muito especial e a gente sempre... É sempre dito assim que você aprende mais ensinando do que aprendendo, Exatamente. né? Então, não que eu tenha
muito cacife, assim, para ensinar, mas o que eu puder passar que seja uma risada, seja uma informação nova, ou uma deixa para alguém falar alguma coisa legal, para mim já está sendo maravilhoso. Obrigada pelo convite. E você foi uma grata surpresa lá na Orion, a gente apostou, nós apostamos na Maria Fernanda. Maria Fernanda é filha de um grande amigo meu, um irmão meu, mas ela sabe muito bem que aqui lá na empresa não tem essa de apadrinhamento, né? Você fica por competência. É mérito. É mérito. Então ela está lá, se formou agora, né? Arquiteta. Graças a Deus, estava demorando muito já. E agora temos mais uma arquiteta formada na empresa. Dona Aline, nossa CEO, suas palavras finais. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu sempre estarei aqui por você. É uma vontade sua ter o podcast. Eu acho que vai ser um sucesso, porque em tudo que você faz bem feito. Você é suspeita. E você é muito bom em tudo que faz. Então, eu estarei sempre aqui. Obrigado, meu amor. Você sabe que eu te amo incondicionalmente, né? Para o Brasil inteiro saber, para o mundo inteiro saber. Obrigado mesmo. Você é o alicerce da empresa, como eu disse no começo, da empresa e lá em casa. Gente, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Peço para vocês, então, se puderem fazer como diz o Paulo Figueiredo, o triplo C, né? Curte, compartilha e comenta para a gente poder ter um pouquinho mais de engajamento. A gente vai abrir possivelmente aí no futuro não muito distante um canal para a gente poder se comunicar, quem sabe até entrar ao vivo na sequência aí no futuro não, espero que não muito distante, para que a gente possa falar mais com vocês. Então foi um prazer tê-los a bordo. Mantenham o número de pousos igual ao número de decolagens e vamos em frente.